Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, o mais incrível é que a gente já se conhecia há tanto tempo. Quase um ano. O Lúcio já trabalhava ali na empresa fazia 9, 10 anos. Enquanto eu estava completando 10 meses de casa. De qualquer modo, a gente se via praticamente todos os dias. E sabe, nunca eu senti nada de especial por ele. A gente mantinha contato todo dia. Conversávamos direto. Embora só assuntos relacionados a trabalho. Nunca tínhamos trocado uma palavra que fosse sobre algum assunto assim mais pessoal. Tanto que eu sabia tão pouco a respeito dele, para não dizer nada. Só que naturalmente, apesar de nunca ter sentido nada de especial pelo Lúcio, ele era um homem bonito, um rapaz charmoso. Foi perto de completar 10 meses de casa que meu gerente me chamou para me informar que eu seria mudada de setor. Ele não veio me perguntar se eu queria ser transferida. Ele simplesmente me comunicou: Simone, a partir da semana que vem, vai ter algumas mudanças aqui na empresa e você vai passar a trabalhar diretamente com o Lúcio. Tudo bem? Eu disse que estava tudo bem, até porque, de certo modo, a gente já trabalhava junto. Meu setor conversava direto com o dele, de modo que eu entendia bem do assunto que rolava ali. O Lúcio não era gerente, mas, de certo modo, era assim uma espécie de encarregado do setor. Eu seria subordinada a ele. Aceitei de bom grado, concordei sem qualquer tipo de contestação. Lá no fundo, não vou negar que, tudo bem, uma pontinha de desagrado eu até senti, porque eu estava tão acostumado ali no meu serviço, mas de qualquer maneira, aceitei na boa. Inclusive naquele dia mesmo, o Lúcio veio conversar comigo. E aí, Simone, tudo bem? Fiquei sabendo que você foi transferida para o meu setor. Você está feliz? Tô sim, Lúcio. Vai ser legal a gente trabalhar junto. Por mim, tudo bem. Ele sorriu. E sabe, eu acho que foi só naquele momento que eu reparei assim um pouco mais nele. Porque a gente conversava todos os dias, mas era só assunto de serviço mesmo. Naquela correria, aquela atenção por conta dos horários. De modo que eu nunca tinha prestado muita atenção, assim, pelo menos não assim de um modo mais pessoal. E naquele momento, quando ele se aproximou para me fazer aquela pergunta, se eu já sabia da mudança, eu olhei assim, direto nos seus olhos, e percebi que ele tinha os olhos tão bonitos. Incrível, né? Você convive com uma pessoa durante tanto tempo e não repara em certos detalhes. Bonito, eu sabia que ele era. Um rapaz bem apessoado e muito simpático, mas, sabe, prestar atenção mesmo nele eu nunca tinha prestado. Pois bem, posso estar até enganado. Mas eu acho que foi só naquele momento que me deu assim aquela espécie de estalo. Eu recém tinha completado 26 anos. Estava sozinha há quase 3. Depois de um relacionamento que não tinha dado certo, eu estava mais assim, na minha, vamos dizer, esperando talvez alguma oportunidade, que alguma pessoa especial cruzasse o meu caminho, mas a gente sabe o quanto isso é difícil. Não que eu tenha me fechado assim para relacionamentos, mas fiquei sossegada no meu canto. E olha, vai entender coisas do destino que se passa no coração da gente. Depois que comecei a trabalhar ali, sob supervisão direta do Lúcio, quando a gente passou assim a ter um contato mais direto,
alguma coisa aqui dentro de mim começou a mudar em relação a ele. Tinha dias que, dali da minha mesa, eu reparava no jeito dele. Ele ali todo concentrado no serviço, no computador. Sabe, eu fui prestando atenção nele e não sei explicar, mas eu fui me deixando envolver por aquele jeito de ser que ele tinha. Mesmo depois que passei a trabalhar ali naquele setor, a gente não tinha o costume de falar sobre intimidades, assuntos pessoais, até porque não dava nem tempo. De qualquer maneira, mesmo quando ficávamos perto, ele nunca me perguntou nada que não fosse relacionado ao trabalho. E eu, sei lá por que também não, até que um dia, eu ali distraída sentada na minha mesa, quando ele, sabe, olhou assim para mim. De repente se aproximou e começamos a conversar sobre um determinado cliente. Não sei o que me deu na cabeça. Resolvi fazer aquela pergunta. Lúcio, desculpa a minha curiosidade, mas você é casado, tem filhos? Ele fez aquela cara assim, meio de surpresa. Até porque, repito, a gente nunca tinha tido intimidade para conversar sobre certos assuntos, mas depois respondeu na boa. Bom, filhos eu tenho. 2 do meu primeiro casamento. Agora, em relação a casamento, não sou casado. Me separei da mãe dos meus filhos já faz tempo, mais de 5 anos. Mas a gente continua sendo amigos, se dando bem. Ah, sei. Mas você nunca mais quis, sei lá, refazer tua vida, se casar de novo? Sabe que não? Quer dizer, não que eu não tenha pensado uma ou outra vez, mas assim, pensado mesmo, assim, objetivamente, nunca. Até porque isso depende da gente encontrar a pessoa certa, né? Sabe, ele falou aquela frase e me olhou assim, bem nos olhos, e a gente ficou se olhando, sabe aquele momento que as palavras somem e ficou um silêncio até meio constrangedor, porque nem ele falava, nem eu. Mas eu acho que foi a partir daquele momento que alguma coisa no nosso relacionamento começou a mudar. Olha, repito, já fazia quase 3 anos que eu não me envolvia com ninguém. É verdade, é que não dá para saber quando alguma coisa especial vai acontecer nesse sentido. Só sei dizer que a partir daquela conversa, que foi uma conversa, assim, despretensiosa, mas foi a partir daquele dia, daquela conversa e daquele olhar que alguma coisa começou a mudar em mim em relação ao Lúcio. Eu já reparava nele. Já fazia algum tempo, desde que comecei a trabalhar ali próximo dele, que, sabe, mas foi a partir daquele dia que alguma coisa em relação a sentimento começou a mudar. Por exemplo, às vezes quando eu estava distraída e que ele falava com alguém no telefone, que eu ouvia sua voz assim de repente, já sentia aquela emoção. E quando ele dali da sua mesa olhava para mim e sorria, sabe, me dava assim aquele tremelico, E detalhe, e esta foi a parte mais gostosa. Comecei a reparar que ele também passou a me olhar com mais interesse, digamos. Ou com um interesse diferente, que não se limitava apenas ao serviço. Às vezes, eu ali, concentrado no trabalho, distraída, aí desviava o olhar na direção dele e adivinha, ele estava olhando para mim. Sabe, começou assim devagarinho, não foi uma coisa, mas pouco a pouco, repito, isso começou a mexer comigo. Influenciar
o sentimento que eu tinha por ele. Ao mesmo tempo que eu tinha aquela sensação gostosa de que o mesmo estava acontecendo com ele. Para usar o português bem claro, começamos a nos paquerar ali mesmo dentro daquela sala. Não tem outra expressão. A gente ficava mesmo se paquerando. Isso durou alguns dias, na verdade algumas semanas, até que ele finalmente tomou a iniciativa de conversar comigo a respeito. E mesmo assim, chegou diante de mim todo nervoso. Eu percebi. Sabe, todo cheio de cerimônia. Eu percebi que ele não estava nada calmo. De repente perguntou onde que eu ia almoçar. E mais do que isso, antes que eu respondesse, se eu não estava a fim de almoçar junto com ele. Imagine se eu não ia aceitar. Aceitei na hora. Não seria bobo de perder aquela chance, até porque deu para perceber que o Lúcio era um cara tímido. Então, se eu não aproveitasse aquela chance, ou se eu dissesse qualquer coisa que de repente eu tenho certeza de que para refazer o convite, alguns meses iriam se passar. E o fato é que eu já estava, digamos, quase apaixonado, porque pensava no Lúcio direto. Mesmo quando a gente estava longe, eu em casa, depois do serviço. Sabe, às vezes eu começava a pensar nele e não pensava noutra coisa. Era só a imagem dele que ficava no meu pensamento. Ele então me levou a um restaurante que tinha ali perto da empresa. Inclusive, fomos a pé, até porque era perto, caminhando, conversando. E foi durante o trajeto que ele fez assim um comentário que me deixou toda feliz. Então, Simone, não quero que você me ache infantil por falar isso, mas você acredita que eu sonhei com você essa noite? Sério? Mas me conta, como é que foi o sonho? Foi um sonho bom? Espero que sim, né? Ele olhou assim para mim, sabe, todo sem graça, mas não quis comentar o sonho. Mesmo assim, fiquei feliz pelo simples fato de ele ter sonhado comigo. Aliás, cheguei a comentar que também tinha sonhado com ele uma vez. E o melhor é que era verdade. Ele também quis saber o que eu tinha sonhado, mas eu deixei no suspense, do jeito que ele tinha feito comigo. De qualquer modo, dava para sentir aquela coisa gostosa que tinha nascido entre nós. Sabe, parecia que tinha alguma mágica no ar quando a gente estava perto. Meu coração já batia diferente, só por estar ali ao lado dele. Incrível, mas quando a gente está diante de uma pessoa especial, mesmo sem acontecer nada de diferente, tipo um beijo, um abraço, a gente já se sente feliz. E era assim feliz que eu me sentia quando estávamos juntos, mesmo que fosse ali na sala de serviço. Olha, foi um almoço muito agradável e nem poderia ser diferente. Gostoso. Às vezes ele me olhava assim e eu tinha a impressão de que ele ia falar alguma coisa assim, ou sei lá, estava esperando pelo momento. Dava para sentir que alguma coisa ia acontecer e que era só questão de tempo. Até que pelas tantas, ele tomou um copo de refrigerante e eu percebi que aquela era a hora e não deu outra. Simone, posso te falar uma coisa? Mas primeiro eu queria te pedir que não me levasse a mal. Claro que não, Lúcio. Capaz. Pode falar, a gente é amigo, é colega há tanto tempo, fala. Pois então, sabe o que é? Eu sei que eu sou o seu superior, ele na empresa, e por favor, não quero que você pense que eu estou usando isso para me aproveitar da situação, mas é que, puxa vida, é tão difícil falar isso.
Mas é que, desde que você começou a trabalhar ali perto de mim... Olha, não tem outro jeito de falar, que eu tô sentindo coisas assim, não sei explicar, mas... Você sabe que às vezes eu esqueço até do que eu tô fazendo. Eu escutei aquela frase de tudo envergonhado para falar. Sabe, e fiquei tão feliz porque... Aliás, aproveitei que ele tinha tomado a iniciativa para já abrir meu coração também. Eu sei exatamente como é, Lúcia. Até porque, se é que você quer saber, eu ando sentindo a mesma coisa. Juro. Para falar a verdade, eu penso em você direto. Em casa, na rua, no ônibus. Não vejo a hora de chegar à empresa só para poder te ver, ficar junto de você. Sabe, eu achei que seria legal eu botar as cartas na mesa, até porque, repito, dava para perceber que ele era tímido, então, e funcionou, porque eu percebi que ele ficou mais confiante. Perguntou se eu estava mesmo falando sério? Claro que eu estava falando sério. E fui além, num impulso, terminei o assunto, vamos dizer assim. Se você quer saber, Lúcia, acho que eu estou apaixonado por você. Pensa num sorriso lindo. Depois pensa num beijo gostoso. Um sorriso e um beijo. Aquele dia não precisava de mais nada para ter sido o dia mais feliz da minha vida. E tudo ali, naquela mesa de restaurante. Com aquele monte de pessoa do lado ali, todo mundo conversando, comendo e... Meu Deus, que beijo inesquecível. Para minha alegria, depois do beijo, ele arrematou. Lembra daquele sonho que eu te falei? Você perguntou como tinha sido? Então, no sonho, a gente se beijava. Exatamente como acabou de acontecer. Ah, meu Deus, que alegria. Que momento. Meu Deus, há quanto tempo eu não me sentia tão feliz. Acabei contando também do sonho que eu tivera com ele, enquanto a gente voltava para a empresa. No meu sonho a gente não se beijava, mas, de qualquer maneira, tinha sido um sonho tão bonito. E foi também a partir daquele dia que me tornei uma pessoa diferente, muito mais feliz, comemorando até o momento em que eu acordava e abria os olhos. Ficávamos juntos até mesmo ali nas dependências da empresa. Era raro não trocarmos alguma demonstração de carinho, um beijo, um abraço. E eu acho que foi justamente nesse ponto que a gente facilitou, porque devíamos agir com mais discrição. E eu digo isso porque não demorou para sermos chamados à sala do gerente geral. Imagine a bronca que ele deu na gente, no Lúcio principalmente. Porque por ser mais antigo de casa, sabia melhor do que ninguém que havia regras ali. Eles não permitiam relacionamento entre funcionários. Olha, ficou um clima ruim. Na sala, o gerente chegou a falar em possibilidade até de demissão, se a gente facilitasse. Naturalmente que a gente se desculpou, garantimos que aquilo não aconteceria mais e, é claro, não desmanchamos o namoro, mas demos uma maneirada, digamos assim. Pelo menos ali na empresa. Mas sabe aquela vontade de repente, de beijar, de abraçar a pessoa? Vez ou outra, acabávamos fraquejando e trocávamos um beijo, um abraço. E foi numa dessas vezes raras
que somos surpreendidos por ninguém mesmo, que fomos pegos de surpresa, exatamente por ele, o próprio gerente geral. Desta vez, ele chamou apenas o Lúcio lá na sua sala. E eu fiquei tão apreensiva e tão nervosa. Me condenei porque, repito, a gente não podia facilitar. Ele voltou lá da sala do gerente com uma cara. Devia ter levado a maior bronca. E eu me senti tão mal, culpada. E foi nesse dia que eu tomei a decisão de sair da firma. Não queria prejudicar o Lúcio. Imagine, ele tinha mais de 10 anos de casa, nessas alturas, enquanto eu estava ali há aproximadamente 1 ano. Foi por isso que, tomei aquela decisão de pedir a conta. Era isso ou então nós dois acabaríamos sendo demitidos. Ele não gostou muito da ideia. Aliás, quando eu falei, ele não aprovou, não concordou, mas eu argumentei que era melhor para nós dois, mesmo porque a gente continuaria namorando, se vendo todos os dias, se possível, sem ter nenhum gerente chato para pegar no nosso pé. Fiz isso pelo nosso bem, para preservar o emprego dele. Pedi a conta, mas a gente naturalmente continuou namorando. E a verdade é que a cada encontro, a cada beijo, eu ficava ainda mais apaixonado. Olha, chegou num ponto que eu já não conseguia mais imaginar a minha vida sem ele. Logo depois que completamos 1 ano de namoro, ele me convidou para mudar de vez lá para a casa dele. Eu praticamente já morava com ele, tinha um monte de roupas minhas, maquiagem, escova de dente, tudo. Mas aí ele fez aquele convite assim oficial. Queria que eu fosse sua esposa para valer, tudo como um manto figurino. Nessas alturas, eu inclusive já conhecia os seus filhos. Eles moravam com a mãe, mas às vezes vinham passar o final de semana com ele. Não sei se me aceitaram muito bem, mas de qualquer maneira, a gente ia levando. Até que, quando completamos 8 meses de, digamos assim, convivência sob o mesmo teto, o gerente da empresa me ligou, aquele mesmo que pegava no nosso pé. E para me dar um aviso que me deixou tonta. Olha, eu vi tudo girando quando ouvi a voz daquele homem, me avisando que o Lúcio tinha sido levado às pressas para o hospital. Havia tido um mal súbito no trabalho. Olha, eu fiquei desesperada. Eu fiquei desatinada, sem saber o que fazer e sem conseguir me mover do lugar. Quando me recuperei, fui até o hospital. E a notícia que havia à minha espera era a pior que eu tive em toda a minha vida. Desgraçadamente, quando cheguei, o Lúcio já estava sem vida. Tinha morrido. Um ataque súbito e fulminante de coração. Quando cheguei, ele já não respirava. A sensação que eu tive dentro daquele hospital foi a mais esquisita e estranha de que me lembro. Eu olhava assim para as pessoas, mas parece que elas se moviam assim. Sabe a imagem da TV quando fica... Não conseguia nem escutar ninguém. Percebia a boca das pessoas se movendo assim, fazendo... Foi sem dúvida o pior momento de toda a minha vida. O fim de um sonho.
E depois disso foi tudo tristeza. Pensei até que não fosse suportar, que fosse sucumbir. Tamanha a saudade, a falta que ele me fazia. No momento em que eu me encontrava naquela tristeza sem fim, isso foi o que me salvou. Isso foi o que me salvou. Porque, repito, se eu continuasse a sentir aquela tristeza sem nenhuma espécie de compensação, sem nenhuma espécie de alívio, eu não teria resistido. Foi isso que me salvou. Disso não tenho dúvida. Algumas semanas mais tarde, após a morte do Lúcio, foi quando comecei a sentir os primeiros sintomas. Na hora, fiquei desconfiada. Até que fiz o exame e, para minha surpresa, descobri que estava esperando o filho. Quando contei à minha sogra, mãe do Lúcio, essa mulher me abraçou tão forte. Choramos juntas, uma abraçada a outra. Não sei durante quanto tempo. Parece que aquele abraço e aquele pranto tirou dos meus ombros 1 tonelada de peso. Aquela amargura, aquela melancolia. O Lúcio já tinha dado a ela 2 netos, mas para ela pareceu até que aquele bebezinho que eu estava esperando era como se fosse o primeiro. Uma semente que o Lúcio havia deixado plantada antes de partir. Foi exatamente do jeito que eu pensei. Continuei triste, por um lado, arrasada pela partida do amor da minha vida, mas em compensação, aquela descoberta de que eu estava grávida, de que ele não tinha me deixado em vão, de que ele tinha deixado um pedaço seu aqui dentro de mim. Repito, foi o que me salvou, que me fez criar forças e tirar essa força de onde eu pensei que não havia nada, para seguir com minha vida, porque não fosse isso, repito, eu não teria resistido. Ah, Lúcio, será que você me escuta? Será que daí de onde você está, você consegue me enxergar e me escutar? Vou cuidar desse bebê como eu cuidava do amor que tínhamos um pelo outro, com todo o cuidado, todo o carinho que tenho aqui dentro de mim. Porque esse bebê, mais do que teu filho, é uma dádiva, um presente que Deus me deu para pelo menos abrandar essa dor que trago e carregarei pela minha vida fora, pela tua ausência. Você me enxerga, Lúcio? Será que você me ouve? Este filho é a semente que você deixou aqui dentro de mim e chegou para amenizar a dor lancinante que tomou conta de mim quando ouvi a voz daquele homem no telefone. E quando depois, nas dependências daquele hospital, recebi a notícia de que você tinha me deixado. Esse bebê foi a minha salvação. Esse bebê é que me permite esse sorriso que esboço nesse momento.
apesar da dor da tua partida. Será que você me enxerga? Será que você me escuta, Lúcio?